Olá, queridos. Sabe quando você não conhece bem uma pessoa, você fica tomando cuidado para lidar com ela? Qualquer coisinha você acha que chateou a pessoa, então difícil, né? Assim assim é a vida de quem não tem comunhão com Deus. Tudo ela acha que está pecando, tudo ela acha que é pecado, tudo ela acha que é errado, tudo acha que afeta a comunhão dela com Deus, tudo ela acha que é demônio, ela acha que é diabo, tudo ela acha que é inveja, tudo ela acha que é o mundo espiritual. Isso é, na verdade, falta de intimidade com Deus, de conhecer a Deus. Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é na tua vida. Não deixa o diabo ficar falando, te acusando, que você não é de Deus, que você é a pior das criaturas da terra. Não é não. Você é um escolhido do Senhor Jesus. Bom dia.